Fala galera, como vocês estão? Meu nome é Gabriel Gouveia e eu sou vendedor Kia Caos de etanol da Terrios. Hoje nós estamos começando mais um episódio do Taylor Talks aqui no nosso programa Taylor Made. E hoje o nosso convidado é o Ronaldo Mazeto, ele que é CEO da empresa Petroc Express, que é o nosso cliente. E para começar aqui o nosso bate-papo, conta pra gente como que foi essa sua trajetória de quase 20 anos, né, que você tem de experiência no mercado de etanol. É o seguinte, Gabriel, esse mercado é um mercado muito dinâmico, né? Eu em 19 anos que estou aqui na frente da companhia, eu não peguei um ano igual ao outro ainda. Todos os anos são diferentes. É muito dinâmico, né? É dinâmico demais. O volume é muito expressivo, as tomadas de decisões têm que ser muito rápido. Estamos aí há quase 20 anos nesse segmento aí, que é um segmento nervoso, mas ele é cativante, né? Diz que combustível Tá dando certo, né? A hora que entra na veia, né, não sai mais. Eu até que não era a minha função, né? Eu venho de outra formação. A gente tem uma empresa, é um grupo familiar, e aí cada um teve que assumir alguns negócios e que eu fiquei responsável pela companhia da distribuidora, distribuição de combustível, na verdade. Então aí, é um aprendizado diário, né? Não existe hoje uma pessoa dizer que é expert nesse segmento, porque esse segmento muda diariamente, né? Diariamente. Sim, até um ponto que tá, né, tá falando bastante, pessoal, né, deve ter bastante gente aí sem dormir, inclusive, é esse ano de eleição, né, ainda mais com as reduções agora que teve dos impostos, e fica aqueles assuntos que ficam incertos, né, digamos assim. Vocês aí, o que vocês estão pensando sobre isso? Vocês acham que vai ter uma reeleição ou vai ser uma nova eleição? Se essas questões de impostos vão perdurar para a próxima safra, para o próximo ano, qual que é a previsão de vocês para isso? Eu acredito que se houver a reeleição, perdure essa questão da isenção de alguns impostos, né? Eu acredito que a arrecadação vai continuar sendo grande e aí que o mercado não volte mais nos padrões que eram com os impostos antigos, né? Pode até ser que defina alguma situação, algum imposto novo, diminuir tributos aí no caso, né? Porcentagem dos tributos, mas o meu sentimento é que não volte mais ser como era, não. E você também comentou que cada safra tem a sua particularidade, você aí nesses quase 20 anos aí de trajetória, nenhuma safra foi igual a outra. Nessa safra agora de 22, 23, o que você acha assim, que está diferente das outras? Seja no aspecto positivo ou negativo. Mas o que você acha assim, que está mais diferente? É assim, Gabriel, essa baixa nos preços, né? Nessa etapa nesse momento de safra, né? Que inclusive a gente vem vindo de alguns anos aí com secas, né? Com defasagem, próprio frio que está fazendo em alguns lugares aí. Então, a queda de safra esse ano, eu acredito que vai continuar. Eu também penso que com esses novos preços aí, que essa baixa logo nesse momento, que tem que acompanhar a gasolina, porque senão não vai vender o etanol. Eu acredito que as usinas vão até deixar tirar o pé do etanol, porque não fecha a conta, né? Não fecha a conta de custos aí, nesse momento. Não, entendi. Esse também, né, o pessoal que eu tenho conversado com outros clientes nossos, também tem sido esse mesmo sentimento, né? Em relação também a ciclo Otto, né, que também, querendo ou não, essa questão influencia muito no ciclo Otto. Para você aí, o que vocês estão vendo aí da Petroc Express? Eu acho que o ciclo Otto, no nosso caso, ele aumentou, em geral, ele já está 50%, 50%, tanto do etanol quanto gasolina. Que a safra passada foi bem pior, né? Sim, sim. Mas eu acredito que ainda o ciclo Otto, a porcentagem vai aumentar pelo lado da gasolina esse ano. O etanol, como você falou, né, fica com a competição um pouco mais para trás, né? Sim, eu percebo que a estratégia de vocês, como eu estou há alguns anos com vocês, é boa, da produção do anidro a partir de setembro. Eu acho que esse a Terios aí, a estratégia dela
é espetacular. Esse ano, inclusive, né? Que eu acho que aí o hidratado não der preço, o anidro remunera mais, com certeza, né? Então, é o meu sentimento isso, é o sentimento do Ronaldo que está aqui na Petro Express. Beleza. E outro ponto também, né, que vocês aí, vocês querendo ou não, ficam mais à frente do que nós, que somos usina. Qual que é o sentimento de vocês e o que vocês estão vendo em relação ao consumidor final lá na bomba? Né, vocês que têm mais contato aí direto com os postos, que são os clientes de vocês, eles falam, ou vocês, não sei, talvez tenha alguma pesquisa ou algo do tipo em relação aos consumidores finais mesmo, que vão lá nos postos e abastecem os carros. Qual que você acha que seria a tomada de decisão deles, se vai ser a gasolina, se vai ser o etanol, se é a paridade, se é a questão da diferença absoluta? Qual que é a sua opinião e sua visão sobre isso? É assim, nós temos uma visão um pouco diferente. A nossa companhia, a gente trabalha numa situação mais conservadora. A gente gosta de agregar valor no que a gente vende, a gente presta um serviço diferente para alguns clientes que estão buscando no mercado alguma coisa a mais, uma tranquilidade maior, a questão de trabalhar com a frota própria, igual a gente trabalha, que a gente consegue hoje fazer uma entrega diária só com frota própria de aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e 200 mil litros por dia. E os nossos clientes acabam pagando um pouquinho a mais pelo tipo de serviço que a gente presta. Hoje, o consumidor final, Gabriel, ele fechou o olho por toda a prestação de serviço, por todo o diferencial que as companhias podem oferecer e estão buscando preço. Para eles é preço. Então, se o etanol tiver mais competitivo, vai ser o etanol. Se a gasolina, em certo momento, tiver mais competitiva, vai virar gasolina. Sim, então o consumidor está procurando mais ali ver, digamos que o ponteiro da bomba lá em cima, né, do que atrás dos valores, como você falou, que tem agregado talvez naquela empresa ou naquela marca. Por isso que eu digo, a paridade internacional hoje, ele tem muito espaço para baixo na gasolina, tá? E eu acredito que vai continuar havendo baixas semanais ou quinzenais. E cada baixa, a paridade do etanol vai ficando mais justa, então aí começa a ter que baixar o etanol. E um etanol já está no limite aí, né, da produção, né? Os custos são muito, muito caros, né, hoje para produzir um litro de etanol. Na verdade, é um mercado que o pessoal tinha que olhar com os olhos diferentes, né? Porque é um produto que não polui. Eu brinco sempre que as grandes metrópoles hoje, que as grandes cidades, consomem só o diesel S10. É proibido comprar o diesel S500, porque o diesel S10 é o menos poluente. Eu falei assim, poderia também haver a possibilidade dessas grandes cidades não consumirem gasolina e só etanol. Só o etanol, né? Mas infelizmente, ainda agora mudou o perfil, mas por muitos e muitos anos era um mercado que não tinha o apoio, né? Que até existe, a gente percebe que hoje melhorou, que é esse segmento do sucro alcooeiro. O pessoal está muito mais consciente hoje, a geração mais nova, né? Que é a geração que vem vindo aí depois de mim, vocês têm muito mais consciência ambiental que a gente tinha no passado. Isso é importante. Hoje, nas escolas mesmo, acabam tendo esse ensinamento que não é época, não tinha, Gabriel. Era um segmento que a gente tinha que olhar com os outros olhos, né? Que os próprios americanos e Estados Unidos estão aumentando, né, a mistura do etanol na gasolina deles. Não é só por falta de produção, e sim por questão ambiental também, né? Questão ambiental, com certeza. Eu acho que é a maior. Não, isso é bom. E como, tipo, os Estados Unidos, né, que querendo ou não, a maior potência mundial. Eles fazendo isso, talvez outros países também abram os olhos e também peguem ele como exemplo e comecem a adicionarem mais etanol na gasolina. Sim. Poderia até formar um combustível único, né? Se a gente tivesse preparado, né? 50% de etanol, 50% de gasolina. Ronaldo, então nós queremos agradecer a sua participação aqui no nosso episódio do Taylor Talks, tá bom? Agradecer também por toda essa parceria que você tem com a Terreos, por ser nosso cliente e ter aceitado o nosso convite. Opa, Gabriel.
Eu que agradeço aí o convite, né? Esse bate-papo importante. E eu acho que é muito legal essa questão que a Térios faz com os clientes dela, né? De conhecer, de vir visitar, de estar perto, né? Essa coisa de brasileiro, né? De estar sempre junto. Essa proximidade, né? Essa proximidade é muito legal e confesso que vocês são umas das únicas que faz esse trabalho com a gente. Então eu estou aqui sempre à disposição para o que precisar, espero ter ajudado vocês e eu que agradeço aí o convite. Não, ajudou bastante, com certeza. Obrigado, Ronaldo. Até mais. E também queremos agradecer vocês que nos acompanharam até aqui neste vídeo e confiram outros episódios no nosso site e no nosso canal no YouTube. Até logo e obrigado por estarem sempre aqui conosco.